Você já parou para pensar como os clubes de futebol lidam com cifras milionárias, transferências de jogadores, direitos de imagem, salários astronômicos? Tudo isso precisa ser bem registrado e gerido com precisão. No vídeo de hoje vamos viajar para este mundo fascinante que é a contabilidade nos clubes de futebol. Vamos mostrar como os números estão organizados, o que são ativos e intangíveis e, acima de tudo, como uma transferência bancária pode alterar, não é, os balanços financeiros de um clube de futebol. Se você é apaixonado por futebol ou se você quer entender como funcionam as finanças desse mundo bilionário, fique nesse vídeo, pois temos muito para partilhar. Até já. A contabilidade nos clubes de futebol vai muito além daquilo que são os registros de proveitos e despesas, custos, receitas e custos. A contabilidade de futebol engloba um conjunto de operações, nomeadamente a gestão de contratos dos próprios jogadores, as transmissões ou os direitos de imagens, as transferências de um jogador para um outro clube. Estamos a falar também dos ativos intangíveis. Okay? Logo, se eu estou a falar de receitas, obviamente que assim como qualquer empresa, os clubes de futebol, portanto, vão atrás de receitas para satisfazer aquilo que são os conjuntos de despesas operacionais. Mas quais são então as principais fontes de receita dos clubes de futebol? Os clubes de futebol têm várias fontes de receitas. Nomeadamente, podemos ver fontes que derivam das vendas dos ingressos, né? Quando os clubes de futebol vão realizando os seus jogos, eles vendem muitas vezes ingressos, não é, para os públicos em geral, jogos, campeonatos, enfim. Estamos a falar também de fontes de receitas provenientes daquilo que são os direitos de transmissão, né? Que são os valores pagos pelas emissoras para transmitir os jogos daquele determinado clube. Estamos a falar de fontes de receitas provenientes daquilo que são os produtos licenciados. Existem equipas de futebol ou clubes de futebol que têm equipamentos, que vendem ou comercializam equipamentos ou alguns outros materiais de desporto que, de certa forma, também trazem, não é, ou servem como fonte de receita para o próprio clube. Estamos a falar também de receitas provenientes dos patrocínios e marketing. Alguns clubes de futebol representam uma determinada marca, representam uma determinada instituição. Portanto, estes valores provenientes dessas instituições ou esses recebimentos que advêm desse patrocínio, portanto, constituem fonte de receita destes clubes. Uma outra fonte de receita também tem a ver com as transferências de um jogador para outro clube. Então, sempre que a empresa ou sempre que um clube de futebol transfere ou cede o direito de um determinado jogador para outro clube de futebol, significa isto que aquele clube de futebol pagará uma taxa, não é? Então, este montante também é considerada fonte de receita dos clubes. Uma outra fonte de receita também tem a ver com os prémios e bonificações. Existem equipas, não é, ou clubes que, quando vão para um determinado jogo, muitas das vezes, em função daquilo aquilo que é o seu desempenho, algumas instituições, pessoas ou entidades particulares se disponibilizam em atribuir alguns prêmios aos jogadores, algum prêmio à equipa. Então, esses valores, portanto, também constituem fontes de receitas. Se você bem se apercebeu, no início do ano passado, o Banco BA estava a disponibilizar 5 milhões de kwanzas para cada jogador da Seleção Nacional de Angola, caso vencessem o jogo com a Namíbia, não é? E se apurassem, então, para os quartos de finais. Com certeza deve estar a se lembrar disso. Então, este valor que provavelmente entraria nas contas do clube de futebol constituiria, então, o que são chamadas receitas, né? Ou fontes de receita. Okay? Bem, se existem receitas, existem despesas, ok? Se existem despesas, quais são então os tipos de despesas que normalmente os clubes de futebol têm? Bem, os clubes de futebol têm despesas operacionais, que estão então aquilo que é o conjunto de despesas que, de certa forma, contribuem para a manutenção do próprio clube. Estamos a falar de despesas operacionais relacionadas com a manutenção dos campos de futebol, os salários dos jogadores, os salários do pessoal administrativo ou pessoal no geral. Estamos a falar também de outros custos de manutenção, outros custos relacionados com impostos, outros custos relacionados com
aquisições de bens, não é, e serviços provenientes de terceiros. Bem, tudo isso faz parte dos elementos dos custos operacionais. Dentro daquilo que são os custos operacionais, podemos incluir também aquilo que são os custos com as amortizações, não é? Então, esses custos com as amortizações que provêm dos ativos tangíveis e intangíveis, ou seja, ativos fixos, né, ativos não correntes, se você preferir. Então, também faz parte do conjunto de despesas que os clubes de futebol têm, ok? Como disse anteriormente, os clubes de futebol, portanto, adquirem muitas vezes os jogadores, compram os jogadores, os direitos daquele jogador, não é? Compram os direitos de um determinado jogador a outro clube. Logo, aquele direito, não é? Quando o clube compra um jogador, normalmente assina um contrato que, portanto, representa ali a cedência dos direitos daquele jogador para o clube. Então, este contrato é considerado, de acordo com as IAS 38, considerado como um ativo intangível. Logo, um contrato é um documento legal. Então, se um contrato é um documento legal, há um contrato que o clube de futebol assinar em função daquele jogador, vai ser registrado então como um ativo intangível e vai ser amortizado, não é? Ou depreciado, se você preferir, durante o período que o contrato estiver em vigor. Se, por exemplo, a empresa comprar o direito, assinar um contrato pela compra do jogador de 3 anos, então o valor que normalmente a empresa comprar ou pagar vai ser considerado como ativo intangível e vai ser amortizado pelo número de anos que esse contrato estiver em vigor. Bem, assim como existem esses custos, também temos outros custos, ok? Ou outras fontes de receitas relacionadas com a transferência do jogador. Sempre que uma empresa vende um jogador, ela adquire, não é? Ela cobra uma taxa. Então, ao cobrar essa taxa, normalmente pode dar-se o caso de que como o jogador está vinculado a algum contrato, e muitas vezes esse contrato, não é? Portanto, esse contrato constitui o direito que o clube de futebol tem sobre aquele jogador. Logo, ao vender esse contrato, ao ceder esse jogador, ela vai basicamente aqui calcular o que nós chamamos meio que mais ou menos valia, não é? Porque normalmente são sempre mais valia, mas ela vai calcular aqui a mais ou menos valia, vai, portanto, fazer aqui a diferença daquilo que são as amortizações já feitas do contrato tido com aquele jogador e vai fazer a diferença para apurar os lucros provenientes desta venda ou desta transferência. Ok? Bom, assim como qualquer instituição, os clubes de futebol também apresentam um conjunto de demonstrações financeiras, nomeadamente balanço, demonstração do resultado e demonstração de fluxo de caixa. Então, o balanço vai ser composto por um conjunto de ativos, passivos e capital próprio. Qual vai ser os elementos do ativo? Portanto, vamos olhar aqui para os ativos intangíveis, não é? O contrato dos próprios jogadores e outros ativos como edifícios, bens, não é? Que vão estar sob o controle da instituição. Estamos a falar também das dívidas que normalmente os clubes de futebol vão ter a receber de alguns clientes ou alguns terceiros, bem como também os passivos vão representar então as obrigações que os clubes de futebol vão ter para com os terceiros, ok? Bem, quanto à demonstração de resultado, vão fazer parte do conjunto de receitas que vão vir das transferências, que vão vir das vendas de bilhete, que vão vir dos produtos, portanto, das vendas, não é? Dos produtos licenciados, ou os prémios que vão vir, ou o valor proveniente das transmissões, não é? Ou do direito de transmissão, o direito de imagem, as publicidades e marketing. Então, tudo isso vão fazer parte dos conjuntos de receitas. Por outro lado, vamos ter também as despesas, que vão ser despesas operacionais, despesas com salário, as amortizações ou depreciações, não é? No caso, a amortização do próprio contrato que a empresa vai assinar, não é? E outros custos operacionais, bem como também outros custos financeiros, não é? Tendo em conta que os clubes normalmente se relacionam com instituições financeiras. Bem, quanto à demonstração de fluxo de caixa, vamos ter então um conjunto de informações, nomeadamente, não é, as entradas e saídas, não é, todos os recebimentos e todos os pagamentos, ok? E a demonstração de fluxo de caixa vai ser composta, como sempre, pelas atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Por exemplo, se a empresa ou o clube adquirir, não é, comprar um jogador e assinar um contrato
onde lhe é cedido o direito sobre aquele jogador, aquele encargo que o clube de futebol incorrer vai ser registrado nas atividades de investimento. Por quê? Porque é um gasto ativado, um gasto que a empresa incorreu para a aquisição de um ativo intangível, que é o direito que a empresa vai ter, ou o direito que o clube de futebol vai ter sobre aquele jogador, ok? Vamos então para um exercício onde vamos aqui entender como são feitas as práticas contabilísticas, um exercício simples para vermos como funcionam então o processo de transferência do jogador de um clube para o outro, ok? Bora lá. Que um clube de futebol compra um jogador por 15 milhões de kwanzas, ou de dólar, e assina um contrato de 3 anos. Qual será o valor anual de amortização? Depois, se o jogador for vendido após 2 anos por 18 milhões, qual será o lucro contabilístico? Bem, vamos primeiro realizar a primeira operação que tem a ver com a compra, portanto, deste jogador. Se conseguimos perceber aqui, nós temos a conta 11, não é? Se estamos a comprar um jogador, então nós já vimos de antemão que o nosso jogador, em função ao contrato que nós assinamos, que nos dá o direito sobre este jogador, não é? Então nós temos aqui na conta 12.9, que eu vou colocar aqui ponto como, não é, ativo intangível, ok? Ativo intangível. Ativo intangível, ok? Ok, pronto. Qual é o valor deste ativo intangível? Portanto, se nós conseguimos ver aí, são 15 milhões. Quem nos vendeu este ativo? Portanto, normalmente quem nos vende um ativo intangível é um fornecedor de imobilizado, não é? Então aqui eu vou colocar como uma 37.1 melhor, vou colocar como compra de jogador, ok? Ok, qual é o valor então desta compra? Portanto, aqui conseguimos ver que são 15 milhões. Pronto, está feito. Agora, o que é que vamos fazer a seguir? Bem, não vou aqui realizar o pagamento, que também não é tão importante assim. Vamos agora para aquilo que são a amortização, ok? Bem, se eu estou a falar que que a empresa está a adquirir o direito sobre este jogador num período de 3 anos, então quer dizer que a amortização, no caso aqui, como só tenho a vida útil, não é, deste contrato, então estou diante de uma amortização pelo cota constante, ok? Pela cota constante. Então quer dizer que eu vou ter a amortização vai ser igual a quê? Ao valor de aquisição menos o valor residual, que eu vou dividir isso pela vida útil, ok? Então quer dizer que a minha amortização, portanto, vai ser igual a quê? Super simples, né? Vamos pegar então o valor da aquisição, que são os 15 milhões, e vamos subtrair, como não temos o valor residual, vamos dividir simplesmente pela vida útil, que são 3 anos, ok? Então, dividir por 3. Quer dizer que anualmente a empresa vai amortizar com esse jogador 5 milhões do seu contrato, ok? Então, vamos aqui restar a nossa amortização na conta 18, ok? 18 amortização acumulada. Amortização acumulada. Okay, então vamos restar o quê? Se nós estamos a amortizar anualmente 5 milhões e diz que o exercício que só amortizamos 2 anos porque vendemos no terceiro, então quer dizer que eu vou registrar aqui a amortização de 2 anos. Okay? Então vou acreditar aqui 5 milhões vezes 2. Ok. Qual é a contrapartida desta conta? Normalmente são 3 da conta 13.2. Okay? Eu aqui vou restar os 2 só para equilibrar, tá? Porque normalmente sabemos que essa conta 73 não transita, ok? Então, quer dizer, a cada ano ela zera, mas aqui eu vou restar simplesmente para servir de contrapartida, ok? Então, aqui nós temos a amortização do exercício. Ok, pronto, está feito. Agora, que a primeira parte está feita, vamos agora fazer a segunda parte. Diz que a empresa vendeu. Então, se a empresa vendeu por quanto? 18 milhões. Se vamos vender, precisamos calcular aquilo que nós chamamos de valor contabilístico, não é? E o valor contabilístico vai ser igual ao quê? Ao valor de aquisição menos a amortização acumulada, ok? Então, o que é que vamos ter? Vamos ter, então, o valor da aquisição, que são 15 milhões,
menos os 10 milhões que é a minha amortização acumulada. Ok? 15 milhões menos os 10 milhões que é a minha amortização acumulada. Então vou ter um valor contabilístico de 5 milhões. Ok? Então se eu vendi por 18 milhões, então minha mais ou menos valia vai ser igual, né? Minha mais ou menos valia, portanto será igual, ok, ao valor de vender menos o valor contabilístico, ok? Então quer dizer que eu vou ter aqui o quê? Que eu vou ter então o valor de vender quanto? 18 milhões menos o valor contabilístico, 5 milhões, ok? Então vai dar 13 milhões. Essa é a minha mais ou menos valia, ok? Pronto, vou marcar aqui mais ou menos valia, vou pintar, ok, pronto. Se esta é a minha mais ou menos valia, vamos agora então vender, ok? Quem nos compra normalmente é o cliente de imobilizado. Então, venda de imobilizado, venda de jogador, ok? Boa. Então, quanto é que o jogador está nos... Quanto é que estamos a vender esse jogador? 18 milhões. Ok. Agora, se eu estou a vender, não é? Estou a vender o jogador, normalmente é uma venda, um proveito. Por que é que nós agora estamos a uma conta 868? Porque nós vimos que a empresa teve mais valia. Então, se a empresa teve mais valia, então vamos abrir uma conta 68. Se a empresa tivesse menos valia, íamos abrir uma conta 78, ok? Se você tem dificuldades ainda com a amortização, convido-lhe a ver o vídeo, uma playlist de 3 vídeos que abordam esse tema todo. Tem um vídeo, uma playlist de 3 vídeos, onde você consegue ver a parte dos conceitos, a parte do exercício e depois termina naquilo que são as alienações, ok? Bom, então vamos lá vender isso a 18 milhões. Está aqui. Ok, pronto. Este é o passo. O passo a seguir, depois de reconhecimento da dívida ou da venda, é o desreconhecimento dos ativos, ok? Então vamos desreconhecer esse ativo e vamos registrar a débito. Se eu aqui creditei, vou debitar aqui. Ok? Depois vamos também desreconhecer aqui a nossa amortização acumulada. Então se eu aqui debitei, aqui vou creditar também. Ok, pronto. Agora sim, tenho a 68. Vamos então saldar esta conta. E para saldar esta conta, eu vou ter aqui igual a 15. E aqui nesta conta, eu vou ter então aqui igual a 28. Ok. Se olhar para este lado, o crédito e aqui o débito, então o lado mais pesado é o 28. Logo, preciso de um valor para equilibrar. Então, quer dizer, preciso do quanto aqui para equilibrar? Então, faço 28 menos 15. Então vou ter 13, logo 13 é o meu saldo credor, que também representa, por sinal, a minha mais-valia, ok? Então quando eu for saldar esta conta, eu vou ter este, que vai dar 28, e aqui também vou ter então também os 28. Assim está saldado a conta. Muito obrigado por assistir até aqui. Agradeço imenso a sua disposição. Se você gosta desse conteúdo, se você quer trazer mais conteúdo também, ou tem alguma sugestão, por favor, não deixe de colocar aí nos comentários. E por outro lado também, se você achou que tem algum contributo que queira dar, que não foi referenciado, tendo em conta que não podíamos ter um vídeo muito longo, você pode também colocar nos comentários e quem sabe fazemos aqui uma parte 2 desse vídeo e assim podemos então trabalhar mais ou abordar mais temas do gênero. Okay? Agradeço imenso. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal, dê um like, ative o sininho para ficar a par das novidades e, acima de tudo, não deixe de partilhar esse conteúdo para que mais pessoas tenham conhecimento. Lembra-se, partilhar conhecimento é partilhar vida. Nos vemos no próximo vídeo.